Dando sequência ao conteúdo de cargas devido ao vento, nós vamos fazer aqui o levantamento de cargas, um exemplo, fazendo todo o cálculo de levantamento de cargas para a estrutura de um galpão. No caso, a nossa estrutura é aquele galpão que a gente já fez o levantamento de carga permanente e de sobrecarga, então agora a gente vai concluir aquele exercício fazendo o levantamento de carga devido ao vento. Então, uma estrutura aqui que pegando aqui as dimensões, incluindo os beirais, ela tem 9,80 por 18,90 e 4 metros aqui de altura. Essa altura a gente já havia calculado, né? Essa altura aqui é 1,70 m, que é o ponto do telhado. Então, a gente precisa agora, para fazer o levantamento de cargas de vento, saber as características aqui da região onde essa estrutura vai ser construída. Então, a cidade aqui é Belo Horizonte, está considerando um terreno plano, uma área industrial plenamente desenvolvida e essa edificação, né, é uma indústria com baixo fator de ocupação, porque é simplesmente um depósito aí destinado a armazenamento de matéria-prima. Então, em termos assim de pessoas que irão usar essa edificação, ela não tem vamos relembrar algumas características dessa edificação, então essa aqui é a planta, essas aberturas a gente vai precisar dessas informações, então ela tem aqui 2 portões de acesso na frente, né, e o restante aqui são janelas, aqui de 2,50 por 2 por 1,20. Os pórticos, né, que compõem essa estrutura são as tesouras intermediárias, que estão espaçadas a cada 2,5 metros, e a gente tem oitões nas extremidades, né, na frente e no fundo aqui são os oitões fazendo fechamento da estrutura. E aqui outras informações aqui, né, que possam ser importantes. Iniciando o cálculo aí para o levantamento das cargas devido ao efeito do vento, o primeiro passo que a gente vai fazer é calcular a velocidade característica de projeto, que é o VK, em metros por segundo. Ele é a velocidade básica do vento, V0, vezes os fatores de redução aí, né? O fator S1, S2 e S3. Então, a velocidade básica do vento, a gente pega no mapa de isopletas. O galpão está na cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte está aí entre o intervalo de 30 e 35 metros por segundo. A gente poderia até interpolar o valor, né? Daria algo em torno de 32,5, porque Belo Horizonte está mais ou menos no meio, entre as duas isopletas. Só que vamos pegar a situação pior, vamos fazer aqui para 35 metros por segundo, né? Que tem uma velocidade de vento maior, seria aí a situação mais crítica, a gente estaria trabalhando a favor da segurança. Então, a gente vai usar aqui o valor de velocidade básica do vento de 35 metros por segundo. Agora, vamos calcular os fatores S1, S2 e S3. O fator S1 é o fator topográfico. No enunciado, já falou aí que é terreno plano, então as especificações para o fator topográfico elas estão no item 5.2 da norma de vento. Então, para terreno plano, esse fator é S1. O fator de rugosidade S2, o valor dele a gente pode pegar na tabela 1 da norma, ou fazer pela equação 5.33. Então, aqui eu vou fazer das duas formas. Como a área aqui é uma área industrial plenamente desenvolvida, é a categoria 4. E em relação à classe, a gente vai ver as dimensões da edificação. No caso, a nossa edificação, ela é a classe A, né? Porque a maior dimensão dela seria lá os 18, alguma coisa, né? Acho que nem dá 18 não, se pegar de parede a parede é 17,5. Então, é toda edificação ou parte da edificação para a qual a maior dimensão é horizontal ou vertical não exceda aqui 20 metros.
Aí, se a gente fizer olhando a tabela, né, a gente não teria a altura Z igual a 5,70. A gente tem lá 5 metros e 10 metros na tabela 1 da norma. Mas se a gente interpolar, a gente chega aqui no S2 igual a 0,80. Fazendo pela fórmula, a gente vai chegar praticamente no mesmo valor. Então, se você olhar na tabela, acho que não me engano é a tabela 2, né? Isso, encontrar os valores aqui de B 0,86, FR1 e o P 0,12 e fizer essa conta, a gente vai chegar também no S2 igual a 0,80. O fator S3 tem a ver com a ocupação da edificação. Nesse caso, então, é uma indústria com baixo fator de ocupação, o S3 é igual a 0,95. Então, com essas informações, a gente já pode fazer aqui o cálculo da velocidade do vento. É só a gente multiplicar esses fatores pela nossa velocidade básica, que é 35 metros por segundo, e a gente vai encontrar que a velocidade característica do vento é 24,6 metros por segundo. Aí, a partir da equação aqui da pressão dinâmica do vento, a gente vai entrar com a velocidade em metros por segundo, a gente vai ter a pressão dinâmica do vento em newton por metro quadrado. Então, só multipliquei aqui pela velocidade ao quadrado, vai ser que a gente chega no valor que a pressão dinâmica do vento é 371 newton por metro quadrado. Em quilonewton seria 0,371 quilonewton por metro quadrado. Terceiro passo aqui seria já a determinação dos coeficientes de forma. São os coeficientes aí de pressão de forma aqui externo e interno, e a partir da diferença entre os coeficientes, a gente multiplica pela pressão dinâmica do vento e já tem a força do vento aí em quilonewton por metro quadrado. Então, a gente faz esse levantamento desses coeficientes por partes aí da edificação. Primeiro nós vamos fazer para as paredes, depois a gente vai fazer para o telhado. Pensando aqui em estruturas de madeira, no caso, né, se a gente tivesse aqui algum elemento na parede, né, que fosse de madeira, às vezes os pilares ou fechamentos verticais aí de madeira nas paredes, a gente deveria usar esses fatores, né? O telhado seria, então, na parte da tesoura, que é de madeira. Então, vamos ver aqui na tabela, a tabela 4 da norma, eu peguei só a parte que me interessa, de acordo com as minhas dimensões da edificação. Então, B é a menor dimensão, seria aqui, a gente está pegando externamente a área da distância das paredes, vai dar 8,65. E o valor de H é a altura, né? Vocês estão observando aqui. Então, é a altura da parede aqui, sem incluir o ponto aqui, né, do telhado. É só mesmo a parede. Então, se a gente fizer essas relações aqui, ó, H sobre B vai dar 0,46, que é menor do que 0,5, menor que meio, que é esse caso. Agora, a gente tem que ver a relação entre as dimensões em planta. A maior dimensão dividido pela menor dimensão. Então, a gente pegou aqui de parede externa, né, externamente das paredes, a maior dimensão deu 17,5. Então, aqui deu aproximadamente 2, então está encaixando aqui, ó, entre 2 e 4. Aí eu destaquei aqui os valores. A gente tem aqui, então, o desenho em planta da edificação. Vamos analisar aqui para o vento inserindo a 0 grau, né? Então, ele está representado nessa face aqui, né, C, mas ele estaria agindo a 0 grau nessa parede, ok? Esse vento aqui, então, que bate aqui, estaria dando efeito aqui, como se fosse aqui a 0 grau nessa parede. Então, o efeito desse vento, ele vai provocar aqui, então, um efeito de sucção aqui nessas paredes e estaria agindo aqui com um efeito aqui de um efeito aqui também de sobrepressão aqui no barlavento e de sucção aqui no sotavento. Então, esses valores de A1 e A2, os coeficientes já estão aqui, né? Então, nesse lado e na face oposta é o mesmo valor. O coeficiente de pressão externo aí é 0,8, que está dando a sucção. O A2 e B2 menos 0,5 sucção. Aí, esses valores aqui, então aqui seria
o valor de A1 aqui, B sobre 3 ou A sobre 4 e menor ou igual a 2H. E aí, isso aqui está dividido na metade, o que sobrar aqui seria para o A2. Aqui é metade, o A3 é a metade. Aqui tem algumas observações aqui importantes para a gente, né? Aqui a gente está no intervalo aqui menor ou igual a 1,5 e aqui já pulou para 2. Então, teria que interpolar se caso a relação de A sobre B der entre 1,5 e 2. Aí, os valores de A3 e B3 a gente não tem aqui no vento a 0 grau. Então, a gente teria que ver esses valores de acordo com essas informações que estão aqui, tá? A sobre B igual a 1 é o mesmo valor nas partes A2 e B2, não é o nosso caso é A sobre B igual a 2, né? Então, seria esse aqui, o maior ou igual a 2. Então, nosso coeficiente aqui para o A3 e para o B3 vai ser menos 0,2. Então, aqui deu o valor para 1 e o valor para maior ou igual a 2, entre 1 e 2 teria que interpolar. E aqui outras informações aqui a respeito aqui dessas distâncias do vento. Para o vento a 90 graus, que é essa imagem aqui, já foram dados todos os pontos, né? A, B, C1 e D1, C2 e D2. Então, é só pegar os valores aqui e colocar os coeficientes. O CPE, ele é para as regiões aqui de altas sucções. Seria essa parte achurada aqui nas quinas das paredes, ok? Que seriam altas sucções. Então, se tiver um elemento estrutural nessa região, a gente tem que trabalhar com esse valor aqui de CPE médio, nessas quinas aí da estrutura da parede. E a área de influência desse vento seria esse valor aqui, 0,2B e o valor menor ou igual a 0,2B e a com os resultados que a gente viu na tabela anterior, eu coloquei aqui os coeficientes em cada trecho de acordo com o que estava naquela tabela. Então, vento 0 graus são esses valores aqui, tá? É uma sobrepressão de 0,7 no barlavento e uma sucção de 0,3 no sotavento. E nas laterais, esses efeitos aqui de sucção, né, que vão diminuindo, porque como ele está incidindo nessa face, né, ele incide aqui de sobrepressão e vai dar uns efeitos aqui, efeitos de sucção nessas paredes laterais. Aqui eu coloquei o comprimento, né? Então, aqui dividiu a estrutura em 4 partes, tá? O 4,38, 4,38 e 8,75. Por vento a 90 graus, a mesma coisa. Vai estar batendo aqui a 90 graus nessa parede com 0,7 de sobrepressão e no sotavento vai dar um efeito de sucção de menos 0,5 coeficiente aqui nas paredes aqui laterais, né? O segundo ponto agora no levantamento dos coeficientes de vento é para os telhados. Então, aqui o H continua sendo aquele mesmo ponto que eu coloquei para vocês, né? Pega aqui só a altura da parede. Esse aqui, então, é para telhados de 2 águas, que é o nosso caso. Aí a norma tem outras tabelas para outros tipos aí de telhados, tá bom? Então, aqui são os coeficientes para a estrutura como um todo, e esses coeficientes aqui para essas áreas achuradas são as áreas aí de altas sucções. A tabela, então, para eu analisar, eu preciso da relação entre o H sobre B, que no caso é menor ou igual a meio, que é o nosso caso que eu coloquei aqui para vocês. Então, o ângulo do telhado, ele é 22 graus, né? Aproximadamente 22 graus, que não está na tabela. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode interpolar, nesse caso aqui eu fiz os valores interpolados, ou a gente pode também trabalhar com a situação mais desfavorável. Então, se a gente observar aqui, ó, analisando aqui, né, entre 20 e 30, que seria aonde que o ângulo de 22 estaria localizado, a gente observa que para a estrutura aqui, que é os valores de CE, na estrutura principal, são todos constantes aqui, tanto no 20 quanto no 30. Então, o pior caso aqui, na verdade, vai ser o 20 graus, porque no 30, ele está diminuindo a pressão do vento quando você está aumentando aqui o grau. Então, aqui
se a gente trabalhasse aqui na pior condição, seria então aproximar esse ângulo de 22 graus, a gente usar aqui os valores para 20 graus. Eu apresentei também os valores interpolados, porque se vocês forem jogar isso aqui no programa de Visual Ventos, do Visual Ventos, que eu vou mostrar para vocês, ele vai pegar os valores aí interpolados, tá? Esse coeficiente aqui, o CPE, só para as áreas aqui de elevadas sucções, que depois a gente vai ver como que faz, né? E tem trechos aqui que não tem informação, é porque ele é desprezado nessas regiões mesmo, tá? Aqui eu fiz o desenho da estrutura do telhado, né? Então é como se eu estivesse visualizando o telhado de cima, ok? As duas áreas do telhado aqui em planta. E esses aqui são os valores que foram dados nas tabelas, tá? A tabela, então na norma, a tabela faltou uma informação, mas nesse caso aqui, ó, para o vento a 90 graus, aqui acho que é F, se não me engano, I, são iguais, tá? Em todo o comprimento aqui do telhado. Da diferença só entre uma água e outra. Seria o vento 90 graus. Esse valor de 0,32, então, está interpolado, porque o que estaria na norma, acho que era o 0,40, se não me engano, para o ângulo de 20 graus. Então, aqui são os valores para 0 graus e os valores para 22 graus. E aqui as distâncias de acordo lá com as especificações que está naquela. Anteriormente, então, já foram calculados os coeficientes de forma externo, os valores de CE, e também eu mostrei para vocês os valores do CPE, que é o coeficiente de pressão para os casos daquelas ondas lá de altas sucções. Então, agora a gente vai ver aqui o coeficiente interno, o que seria o CI, que na própria norma está como coeficiente de pressão interna, mas aqui é o mesmo valor, o CI, tanto o CI quanto o CPI. A nossa edificação, ela tem aberturas nas 4 paredes, né? Tem 2 portões lá no acesso e tem janelas do mesmo padrão nas outras paredes. A gente poderia calcular aqui a relação entre as áreas permeáveis, né? Fazer a relação ali da área das aberturas em relação à área da parede. Porque por mais que às vezes, né, durante o vento, as estruturas, aberturas possam estar fechadas, né, os portões fechados, janelas fechadas, mas pode acontecer de ter uma avaria nessas janelas, né? Se for uma janela de vidro, por exemplo, quebrar a janela, ou uma situação qualquer em que iria permitir aí a entrada do vento. Então, a gente vai considerar, então, essas aberturas como sendo aí permeáveis. Aí, se vocês fizessem a relação entre as aberturas e a área das paredes, teriam aí uma noção aí de o quanto que aquela face é permeável. No nosso caso, nós vamos admitir que as 4 faces são igualmente permeáveis. Se você fizer as contas, vai ver que dá bem próximo. E a gente vai considerar que, então, o CPI igual menos 0,3. Aqui, apesar, o sinal menos aqui, na verdade, a setinha está indicando aqui como se fosse uma sobrepressão. Mas o que acontece? Na equação, esse sinal tem um menos já da equação. Então, esse CPI estaria dando um efeito aqui de sucção na equação final, vamos colocar assim. Aqui seria 0. Com os valores dos coeficientes de pressão externa e interna, a gente vai fazer agora as combinações de ações para as paredes. Então, a gente tem 4 possibilidades aí de combinação, porque a gente tem vento 0 grau, vento 90 graus. Tem isso para os coeficientes externos. Tem o CI igual a 0 e o CI igual a menos 0,3. Então, a gente vai ter 4 combinações. Então, a primeira aqui seria vento 0 grau mais CI igual a menos 0,3. Então, eu coloquei aqui, né, os efeitos já do vento nas paredes, tá? Vamos fazer primeiro aqui para as paredes. Então, aqui tá de azul, né, o efeito do coeficiente externo.
De vermelho, o efeito do coeficiente interno, que estaria aliviando esse efeito aqui, ok? E o que está de verde aqui já é resultante. Então, aqui eu tenho menos 0,8 para fora, né? E 0,3 para dentro. Então, um está anulando o efeito do outro. Então, aqui a resultante vai dar meio para fora. Aí, eu fiz essa análise aqui, né? Para as 4 paredes. Aqui, então, somou. Tinha 0,7 mais um aqui no mesmo sentido. Então, é só analisar o sentido das setas para a gente ver os efeitos resultantes. Nesse caso aqui, anulou o efeito da pressão interna, anulou aqui o efeito da pressão externa. O vento 0 grau com o CI igual a zero não vai ter efeito nenhum, né, o coeficiente interno. Então, é simplesmente aqui a análise do vento a 0 grau. Aí, uns pontos importantes, por exemplo, nessa parede, que quando você considera o efeito de CI igual a 0,3, porque a norma fala para considerar o pior caso, né, de CI igual a menos 0,3 ou CI igual a zero. Então, nessa parede, por exemplo, anulou os esforços nessa combinação aqui, ó, não está tendo força de vento. Mas quando você considera ele a zero, já teria um efeito aqui de sucção aqui nessa parede, né, um efeito aí de 0,3. Então, a gente vai apresentar aqui as 4 combinações e, na verdade, o pior caso vai depender de onde está o elemento estrutural que você está calculando, porque, às vezes, é difícil você falar essa foi a pior combinação, mas depende de... As outras duas combinações possíveis são a C3, né, que é vento de 90 graus mais o CI igual 0,3, e a C4 é o vento de 90 graus simplesmente, o CI é zero. Então, eu fiz o mesmo raciocínio das figuras que eu mostrei anteriormente, né? Aqui de verde está o efeito do vento de 90 graus e de vermelho o coeficiente de pressão interna, que estaria aliviando esse vento. Então, aqui a gente vai só analisar os sentidos da seta e fazer a soma aqui, que é o que eu estou colocando de verde. Então, aqui somou, né? 0,7 mais 0,3 deu um efeito de 1. Aqui reduziu, né? Mas a resultante ainda ficou para fora, sobre pressão, sucção, perdão. Aqui também deu resultante para fora. E aqui também. Na análise aqui da combinação 4, é simplesmente aqui o efeito do vento. Aqui, então, é só as combinações finais aqui para as paredes, as combinações C1, C2, C3 e C4. Então, conforme eu comentei para vocês, muitas vezes não dá para você ver que qual que ficou a pior combinação, porque às vezes pode ser que, por exemplo, a questão aqui dessa parede, ó, uma combinação está dando para o vento 0 grau, está dando um efeito aqui de sobrepressão, agora na outra está dando uma sucção, então eu teria que analisar cada caso. Na verdade, essa aqui está sendo a pior, né? Que está dando uma sucção bem maior, o 0,9, que está dando sobrepressão de 1. Isso aqui, né, são os efeitos aqui do vento, né? Porque a gente considera o efeito agindo nessa parte. Então, na verdade, na hora de calcular os elementos, a gente acaba pegando o maior valor e fazendo a verificação para esse valor. Da mesma forma aqui, né, nessa parede aqui, todos deram um efeito aqui de sucção, né, puxando, vamos dizer assim, então teria que pegar o pior caso seria esse aqui, ó, se eu tivesse que projetar algum elemento aqui nessa parede, né, nessa situação. Na verdade, aí a gente teria que analisar, porque aí tem uma sucção aqui de menos 0,9 e estaria tendo também uma sobrepressão aqui de 1, né, porque o vento poderia estar agindo tanto assim quanto assim também, né? Batendo nessa face aqui. Então, teria que fazer todas essas análises, pegar qual que é o maior valor que deu de sobrepressão, qual que é o maior valor que deu de sucção e verificar os dois. Agora, então, a gente teria que fazer as combinações para os telhados. Aqui eu estou mostrando a tela do Visual Ventos, essas imagens aqui são do Visual Ventos. O que acontece? Aí, então, eu teria que fazer aquelas 4 combinações. O vento a 0 grau para o coeficiente menos 0,3 e para o coeficiente 0. O vento a 90 graus para o coeficiente menos 0,3 e para o coeficiente 0. No caso, ele está apresentando aqui a estrutura de um pórtico, porque ele está considerando aqui os efeitos no pórtico. O nosso caso ali é apenas a treliça da cobertura.
Então, seriam os efeitos aqui simplesmente aqui analisados em planta, na planta do telhado. A, no caso aqui de pórticos, eu teria que combinar, então, os dois efeitos, né? O que está agindo no telhado e o que está agindo aqui na parede. No caso, esse pórtico que ele está analisando é um pórtico transversal. Caso fosse uma estrutura que tivesse pórticos longitudinais, eu teria que analisar, então, a parede aqui, tá? Para analisar o efeito do vento. Então, esses valores aqui de menos 0,8 que ele apresenta aqui, por exemplo, no vento a 0 grau, é esse valor aqui. Ele está apresentando só o pior caso, né? Que menos 0,8. Teria o valor também de menos 0,4 e menos 0,2. Então, pensando só em termos do telhado, a gente teria que fazer só essas combinações aqui, né? O menos 0,7 mais o 0,3 que está descontando. Aqui estaria descontando também, ok? Então, daria praticamente com efeito zero. Só para reforçar, no caso de telhados com telhas cerâmicas, que as telhas estejam simplesmente apoiadas na estrutura de madeira, o efeito da sucção ele não tem relevância, porque quando agisse um vento de sucção no telhado, simplesmente ia soltar, né, destelhar aquelas telhas, mas não ia causar danos na estrutura de madeira. Então, o efeito de sucção ele só deve ser considerado no caso das telhas estarem fixas a estruturas. Por exemplo, no caso de telhas cerâmicas, se essas telhas fossem parafusadas ou amarradas na estrutura de madeira. Em alguns casos, os telhados são feitos dessa forma. Na maioria dos casos de telhados aí usuais, as telhas são simplesmente apoiadas, então a sucção não tem efeito, não tem significância, porque quando acontecer o vento, se esse vento for muito forte, ele vai arrancar algumas telhas, vai aliviar a pressão e não vai causar danos ali na estrutura de madeira, que a gente está pensando aqui em termos da estrutura. No caso aí de estruturas de madeira, que você tem telhas de fibrocimento ou telhas de aço mesmo, telhas metálicas, elas são parafusadas, aí nesse caso sim a sucção tem que ser considerada, porque pode causar danos aí na estrutura de madeira. Então aqui estão as combinações de ações que o programa fornece, né? Aqui no caso aqui, pensando aqui nos pórticos, eu coloquei uma outra combinação aqui do lado, porque nesse caso aqui, ó, que a gente tem essa sucção aqui de menos 0,2, esse efeito da sobrepressão, esse efeito aqui interno aqui dessa pressão interna, ela vai causar aqui um, um efeito aqui de sobrepressão, né? Seria de menos 0,1 aqui o valor do coeficiente. Então, é interessante, então, mesmo que às vezes o efeito seja menor, né, o pior caso seja 0,7, mas a gente tem que analisar esses casos porque ele pode dar às vezes um efeito contrário, uma vez que o valor dele é baixo, né, então o outro que a gente tem que somar aqui pode dar um efeito contrário. Então, aqui só mostrando aqui as possíveis combinações que a gente tem. Então, aqui está o pior caso 0,7, aqui o pior caso também para o 0,2. Aqui no telhado, né, já está analisando aqui todos os casos, porque ele é constante aqui no vento 90 graus, nas duas águas,